Sim, eu desativei o meu Instagram, mas eu não tô aqui para romantizar a vida fora das redes sociais e muito menos para dizer que você deve apagar o seu perfil. Na verdade, eu decidi gravar esse vídeo porque eu comecei a experimentar um benefício muito grande ao me afastar só um pouquinho das redes sociais. E aí eu comecei a pesquisar sobre outros conteúdos para ter certeza de que as pessoas também estavam sentindo isso, de que eu não era o único maluco com esse benefício. Bom, aparentemente as pessoas batem em uma outra tecla, que é o seguinte: se você se afastar das redes sociais, você vai ter mais tempo, e com mais tempo você vai poder produzir mais, estudar mais e ser um profissional do cacete. E isso tudo é verdade, mas cá entre nós, não foi o grande benefício que eu tive. Então eu decidi gravar esse vídeo realmente só para te contar que você pode experimentar esse benefício sem tomar nenhuma decisão drástica na sua vida, sem ter que deletar todos os seus perfis, só se afastando um pouquinho. Mas eu já adianto, não é fácil se desconectar das redes sociais, porque, pelo menos para mim, a sensação era de que eu estava deixando de existir, sabe? E isso deu bastante medo. Então, se você está pensando em se distanciar um pouco, ou já começou esse processo, ou até já realizou isso de vez, cara, parabéns, porque é difícil. E o engraçado é que as pessoas têm medo de se afastar das redes sociais porque acham que vão perder alguma coisa. Mas na verdade elas não percebem que elas estão perdendo justamente a vida em si por passar tanto tempo no celular. Mas sabe que o que mais me assustou ao analisar a minha relação com esse aparelho aqui foi o fato de que a rede social é uma espécie de anestesia geral. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: sempre que a gente pega o celular para abrir um Instagram, por exemplo, na verdade a gente está fazendo isso porque está querendo fugir de alguma sensação geralmente ruim que nós estamos experimentando. Ou seja, a gente está buscando se anestesiar, não sentir aquilo. E aí, olha que loucura, quando eu estava em público, por exemplo, sei lá, num bar com amigos ou numa festa, e eu começava a sentir que eu estava deslocado ou envergonhado ou que eu não estava conseguindo me enturmar direito, eu pegava o celular para não ter que lidar com esses sentimentos. E aí eu ficava fingindo que estava fazendo coisas, sério. Já chegaram vezes em que eu estava com a tela do meu celular bloqueada, digitando, fingindo que eu estava mandando um WhatsApp, só para não ter que lidar com o mundo à minha volta e principalmente com o que eu estava sentindo. É muito doido admitir isso, mas eu já fiz isso algumas vezes. E até quando eu estava em casa, eu comecei a perceber que eu pegava o celular quando eu sabia que tinha uma tarefa a cumprir, e essa era uma tarefa dolorosa, e aí para evitar, para não ter que lidar com tudo aquilo, eu ficava, sei lá, rolando a tela no Instagram. E isso me fazia muito mal. Ou seja, sim, a rede social é uma anestesia geral. A única diferença é que quando você toma anestesia para fazer uma cirurgia, por exemplo, a expectativa é que quando você saia dessa cirurgia, quando o efeito da anestesia passe, você esteja se sentindo melhor, porque a cirurgia foi um sucesso. Só que na rede social, na verdade, é o oposto. Você pega o seu celular porque você está se sentindo mal e você quer anestesiar essa sensação, só que aí você abre um Instagram e você começa a ver pessoas fazendo coisas extraordinárias. E aí você começa a se comparar. E no fim das contas, quando você bota o celular de lado, você está se sentindo muito pior do que quando você pegou. Ou seja, olhando por esse ângulo, as redes sociais nem cumprem o seu propósito. Você só vai se sentir pior ao usá-las. Mas lembra que eu te disse que existia um benefício escondido em se afastar um pouquinho das redes sociais? Pois então, quando eu percebi que a anestesia não estava funcionando para mim, porque eu estava me sentindo pior ao usar o celular, então eu decidi me afastar de fato um pouco. Mas eu não usei esse tempo para produzir mais, porque eu pensei que seria trocar 6 por meia dúzia. Ou seja, eu só ia estar me anestesiando de outra forma. Eu ia estar lendo livros e estudando mais e trabalhando mais, mas no fim das contas eu ainda não ia estar lidando com os meus sentimentos, que para mim era o mais importante. Então o que eu decidi fazer foi literalmente não fazer nada. Ou seja, todo o tempo livre que eu tinha agora, por não estar usando o celular, eu passava sentado, tipo, olhando para a parede mesmo, assim, sem fazer nada. E é óbvio, como você deve imaginar, você logo no início começa a se sentir muito entediado ao fazer isso. E, sei lá, talvez durante os primeiros 4 ou 5 dias tenha sido um verdadeiro inferno, porque
eu queria fazer coisas, eu queria pegar o celular. Tinha até memória muscular funcionando, sabe? Às vezes eu botava a mão no bolso para pegar o celular porque eu não aguentava ficar sem fazer nada. Mas depois que mais alguns dias se passaram, eu aceitei o tédio e aí sim foi que algo extraordinário começou a acontecer. Porque lembra quando você era criança? Você já reparou que as melhores brincadeiras, as fantasias mais extraordinárias sempre surgiam no momento em que você estava mais entediado com a sua vida, que você realmente não tinha nada para fazer? Então, eu comecei a perceber que o tédio era uma espécie de superpoder, porque se eu sustentasse o tédio, se eu suportasse ficar sentado olhando para a parede sem fazer nada, ideias começavam a surgir na minha mente. Inclusive, eu decidi gravar esse vídeo em um momento de tédio. Foi assim que eu falei, cara, tá aí, eu acho que eu preciso falar sobre isso, eu preciso compartilhar esse benefício de alguma forma. E aí você pode estar pensando, poxa, Patrick, mas esse vídeo não tem nada demais. E talvez seja verdade, mas certamente foi um melhor uso do meu tempo gravar esse vídeo do que desperdiçá-lo nas redes sociais. Porque assim eu agreguei valor para mim e, se tudo der certo, agreguei valor para você também. Então acredite, se afastar das redes sociais vai fazer com que você tenha tédio. E suportar esse tédio vai fazer com que você comece a ter ideias extraordinárias para você aplicar na sua vida. Mas não é só isso. Tem um outro benefício que é também extraordinário. Porque pensa só, se sempre que eu pegava o meu celular era porque eu estava me sentindo mal e eu não queria lidar com as minhas emoções, quando eu sentava e olhava para a parede, eu não tinha outra alternativa. Eu precisava dar ouvido a tudo que estava acontecendo dentro de mim e que era desconfortável. E pasmem, eu comecei a perceber que essas sensações que eu taxava como negativas nem eram tão ruins assim. Na verdade, eu entendi que elas estavam só querendo um pouquinho da minha atenção. Era do tipo, elas estavam só, sabe, batendo na porta e olha, cara, será que você tem um tempo para eu desabafar contigo? É só isso. E aí no momento em que eu dava atenção a essas emoções, eu as acolhia, elas iam embora, sabe? E depois eu ficava me sentindo bem, muito melhor do que se eu tivesse pego o meu celular para ficar rodando pelo Instagram. Inclusive, esses dias eu estava lendo o livro Roube como um Artista e em um determinado momento o autor fala que um amigo dele se virou e disse o seguinte, cara, eu comecei a perceber que quanto mais ocupado eu fico, mais idiota eu fico. E isso fez muito sentido para mim, porque a gente tenta se ocupar o tempo inteiro. E se você se ocupa o tempo inteiro, você não tem tempo de dar um passo para trás e analisar a sua vida. Ou seja, será que as suas tarefas que você realiza diariamente, mecanicamente, elas estão realmente te levando para o rumo que você quer ir? E no momento em que você se dá tempo para sentir esse tédio, você vai ver que você vai planejar melhor a sua vida, você vai eliminar as coisas que realmente não funcionam e você vai ter mais ideias. Ou seja, resumindo como o amigo do autor do livro disse, você vai ficar um pouquinho menos idiota só por estar experimentando o tédio. Então, numa boa, não subestime o tédio, porque ele é um superpoder. E hoje as pessoas estão cada vez mais desacostumadas a se sentir entediadas. Ou seja, se você conseguir acrescentar 15 minutos de tédio na sua rotina, você já vai estar muito à frente. E confie em mim, no final das contas você vai perceber que isso é divertido. Ah, e como eu havia prometido lá no início do vídeo que não ia romantizar a vida fora das redes sociais, é importante te contar os erros que eu cometi ao tentar me afastar do Instagram, para que assim você possa não cometê-los e de repente encurtar esse processo e facilitá-lo também. Mas antes eu acho que é importante reiterar o fato de que eu não acredito que você precise deletar todos os perfis que você tem nas redes sociais ou virar um monge, sabe? Assim, analisa a sua vida. Será que você é viciado demais? Se faça essa pergunta. Se for, talvez seja melhor fazer uma mudança mais drástica. Caso contrário, vai se afastando aos pouquinhos, vai sentindo o terreno, sabe? Até porque tem muita gente hoje em dia que trabalha com isso. E se você ganha o seu sustento das redes sociais, cara, continua usando, não tem por que sair. A única coisa que eu gostaria de dizer é que talvez seja importante você fazer um uso mais consciente do Instagram, por exemplo. Ou seja, você tem que postar porque é o seu trabalho? Beleza, posta. Mas será que você tem mesmo que ficar assistindo os stories de todo mundo? Será que essa é a melhor forma de você utilizar o seu tempo? Até porque, como a gente já conversou aqui, isso só vai te fazer se comparar mais com as outras pessoas que vão estar fazendo coisas extraordinárias e no fim das contas você vai se sentir cada vez pior. Então, se esse é o uso que você faz das redes sociais,
aí vale a pena se afastar um pouquinho. E sabe que logo no início, quando eu desativei o meu Instagram, eu comecei a perceber que a minha atenção estava voltando para outras coisas. Ou seja, em vez de usar o meu tempo livre para me entediar, eu comecei a substituir o Instagram por outras coisas, como por exemplo YouTube, Netflix. E no final das contas, era a mesma coisa. Eu ainda estava desperdiçando todo aquele tempo. E não era isso que eu queria. Então, se você decidiu se afastar, presta atenção em como você está realocando esse tempo que antes você passava no celular. Aí provavelmente as pessoas vão notar o seu sumiço. Eu digo isso por experiência própria, porque assim, eu nunca fui um cara ativo nas redes sociais. Na verdade, a minha última postagem provavelmente já devia ter anos. Mas mesmo assim, quando eu desativei o Instagram, algumas pessoas vieram me perguntar o porquê disso e até me sacanearam do tipo, pô, cara, por que você tá fazendo isso, sabe? Então, se isso acontecer com você, entra na brincadeira, tá tudo certo, fala que vai virar monge, enfim, tanto faz. Mas é importante que você tenha consigo mesmo a certeza do porquê você tá fazendo isso. Por que você decidiu se afastar um pouquinho? Porque pode ser que as pessoas falem, e tá tudo bem, cara, cada um faz o que quer, tá tudo certo, sabe? Então considere esse vídeo como uma espécie de convite para garantir que se você tá afim de usar as redes sociais, você não vai usá-las como uma anestesia geral, em que você vai pegar o seu celular só porque está se sentindo mal e não quer lidar com o que está acontecendo dentro de você, para no final das contas, quando você deixá-lo de lado, você está se sentindo muito pior. Não faça isso, né? Quer entrar no Instagram, quer usar o TikTok, garanta que o conteúdo que você vai ver vai te agregar valor. Você vai melhorar de alguma forma, em vez de ficar se comparando com as outras pessoas. Porque se for para isso, se for usar a rede social para isso, aí é melhor tomar uma decisão drástica e se afastar de vez, sabe? Enfim, esse foi o benefício que eu pude experimentar ao me afastar do Instagram um pouquinho. E se você puder levar uma coisa desse vídeo nunca subestime o poder do tédio. Ele de verdade pode ser um superpoder se você usá-lo da maneira correta. Então, senta, fica olhando para a parede aí durante um tempo e você vai ver que coisas extraordinárias vão começar a surgir, ideias extraordinárias, e que a sua vida vai fluir mais facilmente só por você se dar esse tempo, sabe? Sente consigo mesmo e as coisas vão mudando aos pouquinhos para melhor.